Estava com saudade. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Essas igrejas modernas. Vocês estavam aí. E a gente não vê nada. Glória a Deus. Tem isso, né? Meu Deus. Queria convidar a igreja. Já tem um tempo que a gente não conversa, mas para a gente ganhar tempo, queria convidar você a abrir comigo no Evangelho segundo Lucas. Vamos lá no capítulo 4. Vamos ler só 2 versículos. Lucas, capítulo 4, versos 14 e 15. Amém? Evangelho segundo Lucas. Vamos ler os versos 14 e 15. Amém? Diz o texto: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Só até aí. Deus amado, Pai querido, Senhor, graças te damos, bom Deus, porque até aqui, Senhor, tua destra fiel, maravilhosa, Senhor, tem nos sustentado, conduzido, meu Pai, e agora nós te clamamos, Senhor, nós que aqui nos reunimos, Senhor, para te adorar, Senhor, para lhe prestar culto, Senhor, reconhecendo, meu Pai, que tu és o nosso Deus soberano, poderoso, altíssimo, Senhor. Nós que aqui estamos agora, meu Pai, necessitamos, bom Deus, de ouvir a tua voz, meu Pai. Então eu te peço, Senhor, que eu diminua, que eu desapareça, Senhor, mas que o teu Espírito Santo, meu Pai, através da tua santa palavra, Senhor, fale alto e fale claro aos nossos corações, Senhor, realizando aquilo que lhe apraz, cumprindo em nós o teu querer. Assim lhe oro no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Estou achando o pessoal meio sonolento hoje, eu não sei. Parece que tem o pessoal com uma cara de que cuidou de neném a noite toda ali, né? Mas louvado seja Deus. Esses dias o meu pequeno dormiu lá em casa, mas graças a Deus é maravilhoso comigo, ele nem chorou de madrugada. Coisa boa demais. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele marca o momento onde justamente Jesus acabara de sair do deserto. Antes do deserto, nós tivemos Jesus em seu batismo, né? Jesus tem aquele momento do batismo onde o Pai, o Filho, o Espírito Santo estão reunidos diante de todos. A Trindade revela quem Ele é, e Ele foi ao deserto, conduzido, diz o próprio texto, pelo Espírito Santo. Ao sair do deserto, após 40 dias, Jesus é conduzido a Galileia, e lá Ele finalmente inicia o seu ministério público. Até então, como disse, ao ser batizado, antes, se você voltar um pouquinho, ele, né, sendo apresentado no templo, se voltar um pouquinho, ele quando nasce, tudo isso apontava os sinais de quem ele haveria de ser. Aqui nós vemos o primeiro passo, o momento onde, enfim, ele adentra, né, a realidade humana e se apresenta. Curiosamente, nós, quando falamos de Jesus, e é muito comum, né, nós lembramos sempre dos seus sinais e maravilhas. Jesus andou sobre as águas. Jesus, sendo Ele o próprio Deus, Ele comandou as tempestades e o mar. Sendo Ele o próprio autor e criador da vida, Ele curou enfermos de nascença. Ele estabeleceu o impossível como piso dos seus pés. Nada lhe faltava, nada lhe era negado. Mas aqui nós temos o que teologicamente a gente poderia chamar de epifania, que é a revelação dele. Ele sendo apresentado, ele sendo conhecido antes de qualquer sinal, antes de qualquer manifestação de poder. Mas o texto está dizendo que ele estava no poder do Espírito quando ele foi às sinagogas.
E aqui nós temos de entender do que se trata. É importante nós entendermos que nós estamos no Evangelho de Lucas. O público original de Lucas são os gregos. Lucas, ele vai apresentar como Jesus, o homem perfeito, o melhor, o perfeito exemplo de quem nós devemos ser. Volto a dizer, que fique muito claro, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Não são três deuses, são um único Deus, a mesma essência, mas com atributos e propósitos muito distintos. Jesus, o seu propósito primordial, dar a sua vida por mim e por você. Por isso ele vem em carne, por isso ele se esvaziou da sua glória, por isso ele era 100% homem, para sangrar e morrer em meu lugar, para sangrar e morrer em seu lugar. Mas como homem e como exemplo, Jesus em tudo foi obediente. Ele fala: nada do que fiz, nada do que falei, o fiz ou falei por mim mesmo. Antes, tudo o que fiz e falei, falei da parte do Pai, para que este fosse glorificado. Quando vemos que Jesus estava no poder do Espírito, indo às sinagogas, indo ensinar, nós entendemos que ele estava no propósito do Espírito, na direção do Espírito, naquilo que de fato o Espírito espera do homem, uma vez habitando no homem. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É através do Espírito Santo que somos eleitos, é através do Espírito Santo que a mão do Senhor se estende para nós, pobres pecadores, necessitados, condenados. Nós vemos Jesus indo às sinagogas. Curiosamente, o texto ainda vai dizer que eles ficaram impressionados e o glorificavam. Se você continuar lendo o texto, logo na sequência ele vai estar em Nazaré, e aí todos vão tentar humilhá-lo. A glória dos homens é efêmera. A glória dos homens, ela muda como vento. Ela hoje, ele é incrível, ele é maravilhoso, porque ele está fazendo o que eu espero que ele esteja fazendo, ele está falando o que eu espero que ele fale. Mas quando ele de fato vem e traz a verdade, aí ele já não é tão legal. O mesmo pessoal que ali bateu palma para ele, vai ser o mesmo pessoal que vai estar aos pés da cruz, debochando dele: se és tu mesmo o Messias, salva-te a ti mesmo. É a mesma turma. Mas nós vemos aqui algumas coisas que nós precisamos entender e destacar. Quando nós vemos de fato Jesus na forma humana e manifestando toda a sua fragilidade, toda a sua dependência da direção e do poder do Pai, nós vemos um homem, nosso exemplo, na dependência do Espírito Santo. E aí eu tenho que trazer uma aplicação inevitável, porque a igreja do Senhor, ela não é sustentada, ela não é conduzida, ela não é mantida pela força dos homens, pela sabedoria dos homens, pela toda a nossa expertise. De nada vale para o reino de Deus. Nós temos aqui o texto de um homem saindo do deserto, depois de 40 dias, depois de passar fome, depois de ter tido um tete a tete com o diabo durante esse tempo todo. Mas ele vai, no poder do Espírito, ensinar. Jesus, em seu ministério, em todo o tempo, ele estava ensinando. Ele, com seus 30 e poucos anos, ele é reconhecido inquestionavelmente como um rabi, um mestre.
Sinal que ao entrar naquela sinagoga, e é sempre bom lembrar, né? Naquela época não tinha muito diploma, né? Ninguém chegava dizendo, eu sou mestre, eu tenho conhecimento. Lembrando que muito pouca gente, menos de 1% da população sabia ler e escrever. Então, quando chegava alguém à sinagoga que tinha conhecimento para ler e escrever, as escrituras, ele lia a escritura. A grande maioria das sinagogas, tão somente se lia o texto, se pegava o rolo. Nós vamos ver na sequência, quando ele vai a Nazaré, ele vai pegar o rolo de Isaías, vai ler o trecho que para nós, né, é conhecido como Isaías 61, mas ali ele vai ensinar e as pessoas vão se maravilhar. Se você quer entender um pouquinho como é que era isso, depois dá uma olhada no Sermão do Monte, Mateus 5 a 7, é quando Jesus, Mateus vai deixar isso registrado muito bem, ele ensinava o que estava na lei, ele ensina o que estava lá, mas ele ensina de forma diferente. No finalzinho do 7, as pessoas vão estar falando assim, mas quem é esse que ensina de uma forma, não como as pessoas lá nas sinagogas, lá no templo falam, ele fala de uma forma que nós conseguimos entender. Esse é o poder do Espírito. É o poder que vai além das palavras. É sempre bom lembrar que os apóstolos, né, os discípulos mais chegados, eram homens iletrados, eram homens pescadores, eram homens do campo, eram homens que na sua maioria, no início pelo menos do ministério, nem entendiam por que Jesus os havia chamado. Nem entendia. Mas Jesus sabia, e se você depois for lá em João, do capítulo 14 até o 17, eu amo esse trecho, é o último sermão de Jesus, ele falando ali aos discípulos mais chegados, aos apóstolos, na última ceia, ele vai falar, e virá sobre vós o Consolador, aquele que trará à memória tudo aquilo que eu vos ensinei, e vocês farão prodígios maiores do que eu fiz. Vale lembrar, Pedrão, na primeira pregação, 3.000 almas se converteram. Jesus jamais teve um público convertido como esse. Tinha muito curioso, tinha muita gente atrás de pão e peixe. Obrigado, minha irmã. Mas, no geral, os prodígios vêm mediante o derramar do Espírito. E o que eu chamo a atenção aqui, eu quero que você entenda, a igreja carece, depende do mover do Espírito Santo de Deus. O serviço cristão, ele só é frutífero na dependência desse mesmo Espírito. Não é pela sua muita atividade, também não é pela sua inatividade, mas justamente pela sua coerência ao entender aquilo que a palavra lhe diz, aquilo que a palavra lhe move. Nós temos de refletir muito, nós temos de entender que a palavra de Deus, ela vem para nós como alimento, ela vem para nós como bússola, ela vem para nós como luz. É através da palavra que Jesus deu os seus primeiros passos. Antes de fazer qualquer sinal miraculoso, antes de sequer falar que ele era o Filho do Homem, como ele se apresentava, simplesmente chegando como aquele que sabia ler e escrever, simplesmente como aquele, deixa que eu leio, eu consigo ler a palavra de Deus, mas no poder do Espírito, a palavra se desnuda, se revela, se mostra de uma forma que nunca antes havia sido vista. Então aquilo que já tinha milhares de anos, de repente se reveste de um poder e de uma intensidade que até então eles não ouviram sequer falar. Antes de buscarmos resultados, eu, você, a igreja do Senhor, devemos estar na dependência do Espírito e, como já disse, da sua palavra. O texto diz em destaque que Jesus ensinava na sinagoga. É uma pegadinha, porque a gente
automaticamente lê e acha que, lógico, né? Mas não era tão lógico assim. A maioria das pessoas tão somente lia, apresentava o texto, e você entendeu aí, é isso que está escrito aqui, fica por isso mesmo. Porque muitos não sabiam como interpretar o que estava escrito, muitos não entendiam, até porque o que a grande maioria conhecia é o que a grande maioria hoje conhece, é a religião. E a gente tem que tomar muito cuidado para nós também não sermos desses. Porque a religião, ela é uma ferramenta da fé. Como assim, né? Vamos entender. No tempo de Jesus, nós tínhamos as sinagogas e tínhamos o templo. Na hora de adorar era no templo, na hora de estudar era na sinagoga, na hora de ouvir a doutrina, o entendimento era na sinagoga. Na hora da adoração era no templo. Hoje nós temos as igrejas. A igreja, ela faz um papel misto. Lugar de adoração, lugar de ensino. Se você procurar na Bíblia, eu acho que você não vai encontrar um púlpito. Se você olhar na Bíblia, você não vai encontrar uma cadeira. Até porque uma curiosidade para vocês, até o século, eu acho que foi até o século 8, século 9, se não for mais, as missas, né, que era o ritual cristão, né, dos primeiros séculos, era celebrada, todo mundo que ia era de pé, tá bom? Todo mundo de pé. A missa inteira. Aquela turma que gosta, senta, né? Rapidinho, né? Tem gente que quando você pede para levantar, já sentou. Entendeu? Já está sentadinho. Você vai encontrar muitos mecanismos hoje. Nós temos bíblias, né? Facilidade do texto. Temos bíblia nos nossos celulares. Nós temos hoje recursos de luz, recursos de microfone. Isso tudo são elementos da religião, e são bons elementos, são coisas boas, são coisas que nos dão um conforto e um acesso melhor àquilo que o Senhor nos deixou. O problema é quando isso ultrapassa a nossa fé. Lembrando, irmãos, que eu vejo constantemente, e o pessoal na minha igreja, eu estou com meu irmão Luiz aqui, abençoado, que me trouxe, louvado seja Deus, estou com a minha esposa, minha sogra, eu falo isso muito lá, porque convencionou-se, muita gente acha que fé é acreditar. Eu acredito no Senhor Jesus. E aí eu vou dizer que você foi enganado esse tempo todo. Não é acreditar. Se fosse assim, o diabo era o maior cristão da história, porque ele acredita piamente que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Crer na Bíblia, a essência da palavra, tanto da fé quanto do crer, fala de se comprometer. Você, quando lê o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Esse crer é todo aquele que com ele se comprometer. É todo aquele que negar a si mesmo, é todo aquele que tomar a sua cruz e o seguir, não é aquele que acredita. Aí complica um pouquinho, né? Porque estava tão legal só acreditar, mas não é assim não. E aí é onde eu te falo que a palavra tem de ser ensinada, tem que ser aprendida. Ela tem que ser aprendida, nós não nascemos sabendo. Até porque o que nascemos é no pecado. Nós nascemos nos afastados e convictos em permanecermos afastados de Deus. É o Espírito Santo que nos atrai. É a mão calorosa e amorosa do próprio Deus que nos apresenta o Filho amado entregue na cruz. É o Espírito Santo que nos leva à profundidade da sua palavra. Nós precisamos crer, e é necessário que eu e você entendamos que
antes de qualquer sinal, antes de qualquer maravilha, você que talvez esteja aí querendo que o Senhor mova as águas e te tire de um buraco, ou que você queira que o Senhor mova o vento e te leve ao alto de uma montanha, talvez ao aprender da palavra de Deus, você vai entender que você está exatamente onde Ele precisa e quer que você esteja. Mas você está com tanto esforço e está tão empenhado em não estar ali, que não observa, que não entende que é o próprio Senhor que muitas das vezes vai nos levar ao deserto, mas não para ficar no deserto. Deserto não é lugar de morar, deserto é lugar de passagem, mas deserto é lugar de ensino, deserto é lugar de revestimento. E é isso que nós vemos aqui. Ao sair do deserto, ele ensinava a palavra de Deus, a palavra poderosa do Senhor. Ele não ensinava qualquer coisa, ele não ensinava... Gente, se tem uma coisa que eu aprendi, é que quando for para o deserto, leva uma garrafa d'água, né? Não é disso que ele foi falar. Ele não foi falar de areia, ele não foi falar de sol, ele não foi falar da dificuldade dele, ele foi falar da palavra de Deus, porque agora ele falava cheio do poder daquele que foi limado, ajustado, preparado. Não havia nada mais que os homens pudessem oferecer que fosse digno de temor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Uma igreja saudável, ela é marcada pelo ensino fiel, não por entretenimento religioso. O crescimento espiritual da igreja, do cristão, do servo, do filho, exige uma exposição contínua à palavra de Deus. É igual eu já li o Evangelho de Lucas, né? Eu li. Leu quando? Já tem uns anos, agora eu estou lendo não sei o quê. Eu vou contar um segredo para você. É igual você dizer para mim, e aí, vamos jantar hoje? Aí você fala, não, eu jantei semana passada. Eu já tomei café anteontem. É a mesma coisa. A palavra de Deus é como alimento. Você não vai ter um estoque porque você um dia leu, porque um dia você ouviu, e muito menos porque se você está se alimentando da palavra exclusivamente do que é visto aqui num púlpito, nossa, você está subnutrido, você está desidratado, você está fraquinho. Isso daqui é como alguém, e uma vez eu até preguei e aprendi sobre isso, muito interessante, sobre a questão da água, né? Jesus disse que Ele é a água da vida. E eu sou um cara que bebo pouquíssima água. Eu sou, nossa, tô me esforçando, vou conseguir. Mas eu bebo muito pouca água. E descobri que quando eu falava, né, não, eu não sinto sede. E eu descobri que quando você sente sede, é porque você já está desidratado. Não é que naquele momento você precisa, é tipo o carro já está abaixo da reserva. Ou você bebe água ou você vai capotar. Uma pessoa sem beber água 3 dias morre. Sem beber água 3 dias a pessoa morre. A máquina para. A palavra de Deus é a água da vida. Nós precisamos beber ela diariamente. Nós precisamos diariamente estarmos nos nutrindo, nos alimentando, temos acesso a ela, mas entendendo, e quem me conhece sabe que eu falo isso, pelo amor de Deus, tenham misericórdia de si mesmos, não como caixinha de promessa, tá? Não usa caixinha de promessa não, joga fora isso. Leia o texto. Como eu falei aqui, a gente leu só 2 versículos, a gente leu 2 versículos, mas como eu falei, esses 2 versículos estão ligados em uma sequência de eventos que veio antes e estão intimamente ligados em uma sequência de eventos que acontecem depois, senão não faz sentido.
senão não faz sentido. E não queiram escolher os trechos, as passagens. Eu gosto mais daquele, eu gosto mais daquele outro, aquele ali eu não gosto. Faz isso não. É igual comer o que está no prato, irmãos. Come o que está no prato, come tudo. Come tudo, vai te fazer bem, vai te fortalecer. E nós vemos, e algo que marca, como eu disse, nós vimos o povo ali, né, glorificando, né? Eu acho até engraçado, sendo glorificado por todos. Ali então, só um homem sábio que apresentou as Escrituras e a explicou, a ensinou, e ali ele foi glorificado. Mais à frente, quando ele, de fato, nós vamos ver em Nazaré, quando vão reconhecê-lo, peraí, esse daí não é o filho do carpinteiro? É que tem ali os irmãos, tem a mãe dele, conheço, rapaz, oh, meu Deus, pelo amor de Deus, vi ele crescer. Foi esse que vocês chamaram aí para a sinagoga? Vamos embora. Ali ele foi humilhado. E mais à frente, quando de fato ele se revela como o Messias, o aguardado, muitos vão enlouquecer, tipo, não pode, não tem como. Tem como. Aí sim ele vai fazer sinais e prodígios e maravilhas para exaltar e glorificar o Pai, de tal modo que não houvesse sombra de dúvida de que de fato ele era quem ele dizia ser. Mas nós precisamos entender que quando esse povinho aqui, que é igual o povinho daqui, igual o povinho de lá, se deu ao trabalho de ouvir o que ele tinha para dizer, todos foram impactados, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela nos nutre às vezes de formas que a gente nem entende. Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu já me peguei lendo certas passagens bíblicas, e aí pelo próprio mover do Espírito, a gente às vezes se pega chorando, a gente se pega impactado, o coração acelerado, eu estou lendo, mas a mente está em uma direção, o coração está em outra, e você fala, eu não estou entendendo por que isso aqui está me impactando tanto, mas está. A palavra de Deus fala direto ao seu espírito. Muitas das vezes ela não vai estar falando com seus pensamentos, muitas das vezes ela vai parecer que não tem nada a ver com o que você está passando ou o que você está enfrentando. Talvez você mesmo adentrou essas portas esperando, não, ele vai me trazer aquela palavra que vai dizer que tudo vai dar certo, que eu já sou mais do que vencedor, ele vai me trazer aquela palavra de uhul, já estou saindo daqui energizado. E de repente você vem aqui, dá de cara com o Ney, né? Puxa vida. E aí você vai ouvir falar de Jesus pregando em sinagogas na Galileia, pregando com autoridade, mas não pregando como Deus, pregando como homem, pregando no poder do Espírito, pregando na direção da palavra. Mas nós, ao vermos isso acontecendo, um terceiro ponto me chama a atenção, que é justamente o governo soberano de Deus. Tem um autor, um teólogo, que ele vai dizer que nada ocorre na vida de Cristo fora do decreto eterno de Deus. Porque eu já vi pessoas... tem até filme, né? Que gente quer salvar Jesus da cruz, gente que quer matar Judas antes dele trair Jesus, né? Tem um monte de pessoas querendo dar um jeitinho, e às vezes a gente quer fazer isso na obra do Senhor, a gente quer dar um jeitinho, a gente quer fazer do nosso jeito. Não, o jeito de Deus é bom, mas eu vou fazer assim que é melhor, né? Só que não é assim que as coisas de Deus funcionam. Jesus é a expressão da soberania de Deus, ou seja, do controle absoluto e total do Senhor. Isso às vezes nos escapa, porque a gente
o nosso olhar no dia a dia mesmo, parece que as coisas estão capotando, né? A gente parece que não tropeça mais, né? Parece que a gente agora capota, né? Puf, puf, puf. E aí você vai falar, nossa, está tudo fora do controle, é um caos. Vou te contar um segredo. No momento que você ouviu o chamado no seu coração, as escamas dos seus olhos caíram e você descobriu que de fato Jesus Cristo é o Senhor, o seu único e suficiente Salvador. No momento em que você morreu para o mundo e nasceu para Deus, eu vou te contar um segredo. O mundo não tem mais poder sobre você. O mundo jaz no maligno, irmãos. Jaz no maligno. Jaz é deitado como que morto. O mundo parece já morto. Mas a sua vida hoje está em Cristo Jesus. Ele não perdeu o controle da história. Quando João escreve a carta ao Apocalipse, né, a carta da revelação, você pode pensar em, nossa, então ali é quando tudo vai perder o controle. Não, não. É para mostrar que mesmo 2000 anos à frente, ele já estava no controle de todas as coisas, dizendo que quando tudo parecer muito ruim, relaxa, fica tranquilo, eu estou voltando. Eu falei até hoje cedo na igreja, eu fico triste quando eu vejo a igreja aí, ansiosa pelo arrebatamento. Irmãos, estejam ansiosos para encontrarem com Cristo. Não estejam ansiosos para serem arrastados para fora de problemas. Estejam ansiosos para encontrar com Cristo, para receberem aquele abraço, para verem aqueles olhos com chamas de fogo. Esteja ansioso por isso. E entenda, o que difere você, eu, das pessoas que ainda não encontraram a Cristo, ainda que estão como ovelhas perdidas, é que nós, independente das circunstâncias, irmãos, entenda, o sol, a chuva, os infortúnios, isso são características, são os fardos da vida. Viver é penoso, irmãos, viver é difícil, vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. Vivemos em um mundo que se arrasta para uma cova. Mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui com uma missão muito simples e muito clara. Ele deixou uma única ordem para mim e para você, para que os escolhidos ouçam e creiam. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E uma vez resgatados, não estamos resgatados para um dia sermos salvos, não, uma vez resgatados, somos salvos. Nós temos esperança, nós temos luz, onde o mundo perece em trevas. Nós entendemos que a nossa vida repousa nas mãos daquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Esteja disposto a atravessar desertos. Esteja disposto a plantar lágrimas. Mas não abra mão, jamais, do governo do nosso Deus. Quando nós vemos que a fidelidade do cristão, ela não pode e não deve ser medida pelos aplausos. Às vezes, nós temos olhado até mesmo para denominações ou para pessoas, porque é famosa, ou porque está na mídia, ou porque todo mundo concorda com aquela pessoa. Cuidado, cuidado. Isso é muita enganação. O diabo sempre trabalhou dessa forma. Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Ele sempre usou a mesma estratégia. Ele pode ser tudo, mas ele não é criativo. Isso é um atributo dos homens, semelhança de Deus. A
segurança do homem, a segurança do servo, a segurança do Filho de Deus está na soberania do nosso Pai e não do mundo. Para encerrar, só para lembrarmos e não esquecermos, Lucas, em seu evangelho, ele nos ensina que o ministério de Cristo começa exatamente como deve começar o nosso, na dependência de Deus, na fidelidade à palavra e na confiança absoluta em sua soberania. Para encerrar, eu deixo o verso em Lucas 3:22, que é quando Jesus no batismo, o Pai fala dele, e o Pai quer falar de mim, quer falar de você, e vai dizer: este é o Filho amado, em quem me comprazo. Que o Senhor Jesus encontre prazer e alegria na minha e na sua vida, não porque nós somos muito fortes, porque somos muito perfeitos, mas porque em tudo lhe somos dependentes, em tudo lhe somos gratos, em tudo lhe somos fiéis. Amém? Que o Senhor Jesus complete essa palavra. Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja